Olá meus amigos, minhas amigas aqui, companheiros e companheiras do canal Sem Censura, dando continuidade à gravação de algumas videoaulas, né, com a finalidade de auxiliar os nossos alunos na realização das provas. Já estamos iniciando as primeiras avaliações referentes ao primeiro bimestre, né? E o assunto que nós vamos abordar nessa videoaula é sobre a proclamação da República e o período inicial dessa fase histórica brasileira republicana, em que falava-se muito de democracia, de liberdade, mas uma democracia que restringiu a cidadania a determinadas categorias da sociedade e tratou, como caso de polícia, os movimentos sociais mais importantes que ocorreram no país. E a proclamação da República, na verdade, ela começou com uma ditadura. Os militares, quando chegaram ao poder, eles instituíram uma forma de governo autoritária, tendo à frente o Marechal Deodoro da Fonseca. E esse período inicial da República Brasileira ela é conhecida como República da Espada. Espada, obviamente, faz referência ao exército, o exército que comandou o Brasil durante esse período. Então nós temos uma fase inicial da República Brasileira marcada precisamente pela presença do Exército. A República da Espada, comandada sobretudo por Floriano Peixoto, vice de Deodoro da Fonseca. O Floriano Peixoto assumiu após a renúncia de Deodoro, né? E um fenômeno muito importante nessa Primeira República é o coronelismo. A figura do coronel é aquela figura que era o mandatário dos grandes municípios, né, das regiões mais afastadas. E o coronel ele exercia um poder político sobrepujante. Era ele que controlava as decisões políticas mais importantes, né? E com isso, aquele coronel ele conseguia estabelecer a sua vontade diante da opinião pública. Era ele quem exercia o direito de voto. É o que nós chamamos de voto de cabresto. O eleitor ele não tinha condições de escolher o seu candidato. Ele era obrigado a votar no candidato do coronel. Por isso que nós chamamos voto de cabresto, porque fazia com que o eleitor não tivesse sua vontade respeitada, resguardada, segundo teoricamente promovia a Constituição. Então nós tivemos a República um voto de cabresto que serviu para fundamentar o que nós chamamos de oligarquia, né? Que é um fenômeno básico dessa Primeira República. Porque no regime oligárquico, o poder fica nas mãos de poucas pessoas. E essas poucas pessoas, principalmente, são os produtores de café, os grandes produtores de café do Oeste Paulista. E eles estabeleceram a sua vontade, né, no âmbito administrativo, né? O governo ficava nas mãos dessas pessoas, né? Então nós tivemos um sistema de poder baseado no coronel, um líder político local, aquele que exercia o direito de comandar, se achava um direito de comandar a vida das pessoas. E nós tivemos também a chamada política dos governadores. A política dos governadores, galera, consistia no seguinte fato. Havia um acordo estabelecido entre o coronel e os presidentes de estado. Presidentes de estado aqui eram, na verdade, os governadores de hoje, que naquela época tinha essa alcunha. E esse acordo fazia com que os presidentes de estado conseguissem aqueles votos que estavam sob o domínio do coronel, sob o domínio daquele líder político local, né? E com isso ele acabava se beneficiando. E com isso, automaticamente, beneficiava também o presidente da República. Então havia um acordo, uma troca de favores entre o governo federal, na figura do presidente da República, um acordo entre os governadores e também os coronéis. Essa troca de favores fazia com que o sistema oligárquico continuasse em plena vigência. E dentro dessa questão do coronelismo, da oligarquia, existia um mecanismo importante para fazer com que a oligarquia sempre continuasse no comando, que era a Comissão de Verificação de Poderes. Porque pela Constituição de 1891, que excluiu grande parte da população do direito de voto, porque somente as mulheres, os analfabetos,
os militares de baixa patente, os mendigos, eles ficaram excluídos do direito de voto. Os menores de idade, ou seja, abaixo de 21 anos na época, ficaram excluídos do direito de voto. Isso fez com que quase 90% da população perdesse o direito de votar. Teve a sua cidadania restringida nesse sentido. E com isso nós tivemos um fato importante, que foi a Comissão de Verificação de Poderes. Como isso se deu na prática? A Comissão de Verificação de Poderes servia para degolar aqueles candidatos que conseguiam ser eleitos, mas que na verdade eram da oposição. Então, antes de receber o diploma, como deputado federal, estadual ou até mesmo como senador, esses candidatos eleitos passavam por essa comissão. E essa comissão seria responsável para vetar todos aqueles candidatos que não se enquadravam no que a política coronelística ou oligárquica havia estabelecido. Ou seja, se você não fosse ligado à situação, ligado ao governo, você não conseguiria tomar posse, você não conseguiria governar. E isso foi importante para manter o que nós chamamos de política do café com leite, né? Onde 2 estados, por serem os mais ricos do período, mais prósperos economicamente dizendo, dominavam essa primeira república, que foi São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite. Esses 2 estados exerciam um poder muito forte nessa primeira república, no sentido de que eles acabavam se revezando. Quando o representante paulista estava governando e acabava o mandato dele, entrava o mineiro, acabava o mandato do mineiro, retornava com o paulista. E por serem as oligarquias mais fortes, eles conseguiam orquestrar determinados mecanismos que permitiam que eles continuassem no poder. E os outros estados acabavam sendo excluídos desse jogo político. E nós tivemos também alguns fatos importantes dessa primeira república, que foram as revoltas. Uma delas foi a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro. A revolta da vacina, galera, foi um episódio marcado por muita violência, por muito autoritarismo dessa república que acabara de nascer. E em que consistia? O Rio de Janeiro era uma cidade marcada pelas doenças, pela infestação de ratos. A varíola e a febre amarela eram doenças recorrentes desse período, uma vez que eles não conseguiam melhorar o aspecto físico da cidade, né? Quando o prefeito Pereira Passos assumiu o governo, a prefeitura do Rio de Janeiro, ele estabeleceu algumas normas, algumas diretrizes no sentido de solucionar aqueles problemas. E com isso, ele estabeleceu uma série de políticas públicas no sentido de promover o saneamento básico, no sentido de promover a higienização daquela população carioca, para que eles conseguissem melhorar o aspecto físico e dessa maneira a aparência da capital da República da época. Então nós tivemos essas medidas e uma delas foi a criação de uma vacina para combater tais doenças. O grande detalhe aí é que o governo ele não realizou uma campanha para esclarecer os reais motivos daquela vacina e foi imposto de uma forma autoritária ao povo, né? Isso acabou gerando uma insatisfação muito grande, porque aquela população ela começou a interpretar aquela obrigatoriedade, na verdade, era uma forma de exterminar as camadas mais pobres da sociedade. Então esse episódio mostrou todo aquele autoritarismo do governo, a falta de crença na ciência por parte das camadas da sociedade brasileira da época e, sobretudo, mostrou como o governo agia com relação às camadas mais pobres. Agia de uma maneira brutal, de uma maneira autoritária, controlava todos os setores da sociedade de uma forma muito arrogante e prepotente, né? Uma vez que não havia uma campanha para mostrar os reais motivos pelos quais a vacina foi colocada em prática, né? Existia no imaginário popular também aquela ideia de que o corpo da mulher seria inviolável, até mesmo para que um médico, um enfermeiro, tocasse no corpo da mulher para aplicar uma vacina. Então isso fez com que a população fosse às ruas e diversas manifestações ocorreram, milhares de pessoas foram presas, né? E uma baderna, uma anarquia acabou sendo estabelecida no país naquele momento. Nós tivemos também um episódio marcante nessa Primeira República, que foi a Guerra de Canudos.
Canudos se formou no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, e o líder da comunidade, o líder do movimento, na verdade, se chamava Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro, ele formou o Arraial de Canudos com o objetivo de lutar contra a injustiça, contra a miséria em que o povo se encontrava. E ele conseguiu fazer com que a comunidade do Arraial de Canudos crescesse de uma forma significativa. E aquilo despertou a ira de setores importantes da sociedade, como, por exemplo, os grandes latifundiários locais, os coronéis, que estavam perdendo mão de obra. A questão da igreja, que também não concordava com o Arraial de Canudos, uma vez que as ideias de Antônio Conselheiro estavam sendo consideradas superiores ao que a própria igreja falava, sem contar com que a ideia do cristianismo primitivo incomodava as autoridades eclesiásticas, né? Nós também tivemos a questão do governo central, que não permitia, não concordava com o crescimento e fortalecimento de Antônio Conselheiro e seus seguidores, uma vez que Antônio Conselheiro ele se recusava a pagar impostos, e também Antônio Conselheiro ele era a favor da monarquia, porque ele afirmava que o poder de Dom Pedro II havia sido concedido por Deus. Então a população, retirar esse poder de Dom Pedro II significava contrariar a vontade de Deus. Então aquilo gerou uma série de revoltas, né? E essas revoltas se materializaram em expedições contra o Arraial de Canudos. Foram 4 expedições, e a quarta, os sertanejos foram trucidados, foram assassinados pelos soldados da República, que outrora se falava democrática, se dizia democrática. E esse movimento teve um caráter messiânico, uma vez que acreditava-se no Messias, e aquele Messias seria o responsável por levar o povo à salvação. E nós temos um conhecimento muito apurado a respeito da Guerra de Canudos, porque nós tivemos a presença de um jornalista chamado Euclides da Cunha, que escreveu um livro chamado Os Sertões. E esse livro é básico para se compreender como o Arraial de Canudos se fortaleceu e como o Arraial de Canudos incomodou tanta gente. Nós tivemos o Rio de Janeiro, para encerrar, a chamada Revolta da Chibata, onde o seu líder, João Cândido, o Almirante Negro, ele organizou uma revolta dos marinheiros contra o poder que havia sido estabelecido, uma vez que quando o marinheiro cometesse alguma falha, ele era punido da mesma forma que os escravos eram no século anterior, através de as chibatadas. E o João Cândido ele conseguiu mobilizar os marinheiros, e o principal objetivo, a principal reivindicação era promover uma melhoria na qualidade de vida e de trabalho daqueles marinheiros. Eles apontaram vários canhões para a cidade do Rio, né? E quando as autoridades perceberam que os líderes do movimento da revolta não estavam brincando, as autoridades falaram, negociaram a sua rendição, fingindo aceitar as reivindicações dos marinheiros. Quando os marinheiros abaixaram as armas, os policiais, as autoridades públicas, a força policial prenderam os líderes do movimento. Muitos foram condenados à morte e muitos foram expulsos da cidade do Rio de Janeiro. Muitos foram jogados no porão e jogaram cal sobre eles, matando milhares de pessoas. Então, essa revolta da Chibata foi um movimento popular, um movimento que pretendia melhorar a vida daqueles marinheiros, e mais uma vez, como eu sempre gosto de frisar, foi tratado como caso de polícia. Essa é a nossa revisão. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu!